Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de empreendedorismo, papel e caneta na mão. Iniciaremos falando dos erros no primeiro negócio e as 15 assertivas no mercado. Inexperiência, dúvidas e até mesmo entusiasmo em excesso atrapalham a performance dos principiantes em seus negócios. No universo dos negócios, não são poucos os tropeços que podem e vão ser cometidos por aqueles que arriscam os primeiros passos em empreender. Sobre a falta de planejamento. Acreditar que tudo vai dar certo, mas não traçar os passos necessários para chegar ao sucesso almejado. Contaminados por uma espécie de otimismo cego, os empreendedores tendem a queimar etapas imprescindíveis, como a elaboração do plano de negócio. Outro comportamento característico é não determinar prazos para etapas como a realização de obras ou a obtenção de documentação, o que acaba comprometendo o início oficial das atividades e gerando impactos negativos. Mais que planejar, o ideal é se antecipar aos imprevistos e fazer 3 possibilidades de planos a serem conduzidos. Deve-se considerar um cenário muito ruim para o desenvolvimento da iniciativa, um conservador e um muito bom, e ver quanto tempo o empreendimento sobrevive em cada um deles. Sobre subestimar o empenho necessário. Ser proprietário de um negócio passa longe de poder trabalhar apenas quando se quer. Entretanto, muitas pessoas costumam unir as duas ideias em seus pensamentos e sonham com o dia em que finalmente serão o próprio patrão. Dessa forma, veem equivocadamente o empreendimento com uma conotação de mais liberdade e de menos obrigações. Um negócio requer muito esforço na fase inicial, principalmente para o pequeno empresário, que deve se dedicar totalmente à empresa na fase de lançamento. Alguns empresários colocam um gerente para tocar a empreitada enquanto vão viver a vida. Sobre o profissionalismo tardio. A história é sempre a mesma. Ao dividir com parentes e amigos sua ideia de montar o negócio, ela é recebida com entusiasmo e euforia, o clima é de festa. Mas o começo ancorado na empolgação na sua e na dos outros, geralmente deixa como sequela o profissionalismo tardio. Leva-se mais tempo do que o necessário para encarar a empresa como algo sério e trabalhoso. Desde o primeiro dia a empresa deve ser tratada como tal. Sobre a síndrome do eu também. Se todo mundo está fazendo, deve ser lucrativo, então, por que não fazer também? Esse é o raciocínio clássico que origina os chamados negócios da moda. Segundo os especialistas, o risco de mortalidade entre as empresas que surgem dessa forma tende a ser maior ainda. Há uma peneira natural que filtra os que somem e os que ficam no mercado. Depois do boom é certo que muitos aventureiros terminam por quebrar. Sobre o horror às finanças. O empresário adora a ideia que teve, mas detesta cuidar da parte financeira. Tem horror, por exemplo, a se dedicar à manutenção de registros contábeis. Pode contratar alguém para fazê-lo, mas mantém o desinteresse pelo tema. A médio prazo, as consequências são o descontrole e o prejuízo por má formação de preços. Os números que estão na contabilidade refletem a vida da empresa em um determinado período. Mostram quanto vendeu, qual é o custo da operação, qual a margem efetiva e qual a despesa. São informações que podem melhorar os resultados no futuro. Sobre o desconhecimento do mercado. É um erro diretamente atrelado ao da falta de planejamento. Ansioso por achar que vai se dar muito bem, o iniciante não pesquisa o mercado. Ignora a concorrência e segue certo de que só eles têm aquele produto ou serviço. Muitas vezes só descobre que estava enganado quando é tarde demais. É preciso ter visão de cenários, estudar o setor,
Saber quem são e serão os concorrentes diretos e indiretos. A falta de pesquisa pode levar, por exemplo, à dependência de um único fornecedor, o que não é nada interessante do ponto de vista financeiro. Sobre o ponto errado. Dependendo do tipo de negócio, a escolha do ponto é que vai definir se a iniciativa vai prosperar ou naufragar. Para diminuir as chances de ser prejudicado por uma escolha inadequada, deve-se observar a infraestrutura. Facilidade de acesso e estacionamento, proximidade com o público-alvo e custos do aluguel se houver. Sobre gostar, mas não saber fazer. Confundir o que gosta com o que sabe fazer é um deslize comum entre os principiantes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em vez de hobbies, vale aproveitar a própria bagagem técnica e tentar transformar isso em diferencial de mercado. Sobre a rotatividade de colaboradores. O entra e sai é uma janela por onde os lucros de uma empresa. Esta realidade muitas vezes passa desapercebida pela maioria dos empreendedores. Afinal, a regra genérica do mercado é enxugar o RH sempre que os negócios não vão bem. Cerca de 80% das micro e pequenas empresas brasileiras estão no ramo comercial e de serviços. Nestas empresas, os recursos humanos têm um papel muito importante. Normalmente, são os vendedores que alavancam as vendas, são eles que trazem os lucros para as empresas. Gasta-se muito mais para recrutar e capacitar novos funcionários. Sobre o conceito em aberto. Neste caso, o erro é começar o negócio sem saber exatamente como ele é. Ou seja, muitos novos empreendedores deixam para construir o conceito ao longo da operação da empresa. Um bom teste é uma resposta à pergunta: o que é o seu negócio? Se o novo empreendedor levar mais de um minuto pensando para explicar, ela provavelmente não sabe direito o que vai fazer ou faz. Divergências conceituais entre sócios, somados a outras dificuldades como a ausência de capital de giro e plano de negócio inexistente, podem levar à derrocada do empreendimento. Sobre a contenção de custos exagerada. Num tempo em que conter custos virou palavra de ordem para uma gestão de sucesso, os especialistas alertam que economizar é bom. Mas é preciso ser criterioso na hora de escolher o que precisa ser cortado. A ideia que a economia excessiva pode comprometer processos prioritários, como a qualidade dos produtos e serviços. E, consequentemente, lançar a empresa numa situação de risco. Na verdade, não há como fazer uma empresa crescer sem gastar. Num tempo em que conter custos virou palavra de ordem para uma gestão de sucesso, os especialistas alertam que economizar é bom. Não faz sentido algum, simplesmente não gastar, o caminho é ter um controle eficiente de custos. Sobre baratear para manter clientela. Foi-se o tempo em que produto ou serviço baratos eram sinônimo de clientela fiel. Hoje em dia, não adianta mais acreditar que o preço baixo vai funcionar por si só como âncora de uma empresa. Fatores como concorrência internacional e exigência por parte dos consumidores contribuem para minar a estratégia certa há algumas décadas. Valor agregado é o conceito que resume a tendência e segundo o qual o cliente paga não apenas pelo que comprou, mas pelos benefícios implícitos na marca. Sobre a ausência de indicadores. Desconhecer o que as pessoas pensam sobre o projeto é outra falha bastante comum entre os que estão começando. O problema se torna mais grave quando o modelo de gestão leva igualmente a ignorar o grau de satisfação da potencial clientela. Há um período em que o empreendedor precisa mesmo deixar a maré de opiniões de lado. Caso contrário, nem consegue emplacar a iniciativa. Assim que o negócio começar a amadurecer e mostrar alguns resultados, é hora de mudar radicalmente.
A partir daí as opiniões passam a colaborar diretamente para o aperfeiçoamento contínuo. Monitorar a satisfação do público e a forma como ele é tratado é essencial. Sobre subestimar o tempo de retorno. Nem sempre o negócio começa a dar lucro no prazo originalmente previsto. A extensão do tempo de retorno acaba se tornando uma das maiores fontes de estresses e de desânimo para o empreendedor estreante. Com frequência é ao esbarrar nesse obstáculo que ele considera pela primeira vez a hipótese de desistir e fechar as portas. O superdimensionamento do retorno é outro ponto negativo. É bastante comum acreditar que as receitas virão em maior volume e em menor tempo do que ocorre na realidade. Normalmente quase todos os negócios exigem tempo para que se concretizem, e é fácil que ultrapassem os limites de tempo fixados inicialmente. Sobre misturar pessoas jurídica e física. É quando o empresário e o cidadão que comanda a empresa começa a se fundir involuntariamente. A mistura abrange desde a parcialidade na contratação de funcionários, empregar parentes por exemplo, até a utilização de recursos próprios para financiar a iniciativa. Esta mistura pode arruinar negócio e vida pessoal. O ideal é que desde o início do negócio que estas duas realidades sejam bem separadas e constantemente administradas, principalmente se a sociedade é entre amigos e conhecidos. No próximo módulo o tema será o plano de negócios. Não se esqueça de deixar sua pergunta logo abaixo do vídeo e se você chegou agora, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma aula, deixe seu like, nós vemos na próxima aula, até lá, abraço.